Olá pessoal, José Menuti aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês uma resenha sobre as tintas metálicas e interferência da Van Gogh, juntamente aqui com um bloco de papel preto da mesma marca. Já faz um tempinho que eu estava bem curioso, para experimentar esse material aqui, então vamos ver aí juntos como é que ele se comporta. Bom, essa série da Van Gogh, ela conta com 12 cores, mas eu encontrei somente 8. Então aqui o violeta interferência, o ouro, o dourado, amarelo interferência, o verde interferência, o cobre, prata, azul interferência e o vermelho interferência. Tinha também o branco interferência, mas eu esqueci, que essa série aqui tem que ser tratada de forma diferente e eu acabei deixando de comprar. Eu comprei esse bloco de papel aqui para aquarela da Van Gogh, só tinha no tamanho A3. Eu queria comprar um menorzinho, porque eu aposto comigo mesmo que eu não vou utilizar ele com tanta frequência. Mas já que tinha só esse, vai ele mesmo. Então aqui a textura do papel, bem de pertinho. Ele é de grano fino. À primeira vista, assim, essa textura parece muito com aquela série da Canson universitária, que eu acho que nem tem mais. Lembra um pouquinho o XL também, tá? Então oremos para que ele seja um pouco melhor, Então é isso aí, mostrado os materiais, vamos partir para aquela tabelinha marota de cores. Bom, como vocês podem ver, eu fiz aqui uma pequena gambiarra nessa tabela. Eu cortei um pedaço do papel preto e eu coloquei ao lado aqui, eu juntei, com o auxílio de uma fita crepe aqui colando atrás, um papel comum de aquarela, branco. Utilizei o papel Veneto, ou Veneto, da Hahnemühle. Eu fiz isso, para sanar aquela dúvida que muita gente tem, se essas aquarelas elas podem ser utilizadas sobre papel branco também, tá? Vocês vão ver aí, conforme eu for colocando as cores na tabela, que infelizmente esse tipo de aquarela aí, ele é feito para ser aplicado sobre superfícies escuras mesmo, tá? Não dá muito efeito sobre papel branco aí, como vocês vão ver. A cor que mais se destaca sobre fundo branco é o cobre, tá? Seguida do ouro. E o prata, sim, pouca coisa, tá? Que essas são as cores metálicas. As demais aí, que são chamadas de interferências, elas mal aparecem, tá? Só dá para ter uma ideia assim através do reflexo. Mas elas não aparecem quase nada sobre o papel branco. Eu fiz a diluição das cores de acordo com o que eu estou acostumado a fazer com as tintas em tubo, tá? Mais ou menos aí na mesma proporção. Eu procurei não saturar demais, tá? Não deixar a cor tão forte, mas também não diluir tanto. E isso me pegou um pouquinho assim de surpresa, porque conforme eu fui diluindo, eu achei que as cores estavam muito ralas, assim, sabe? Antes de aplicar sobre o papel. Eu até achei que eu ia ter que desperdiçar um pouquinho mais de tinta aí nessa fase, para deixá-las um pouco mais saturadas e fazer, com que elas ficassem com um tom mais forte, sobre o papel escuro. Mas qual foi a minha surpresa, quando eu comecei a aplicar essas cores aí sobre a tabela? À primeira vista, parece mesmo que é necessário, saturar um pouco mais para as cores aparecerem. Mas conforme as tintas vão secando, o pigmento, ele vem à tona assim com uma força muito grande. Então realmente não é necessário saturar demais as cores, tá? Pode ser tratado assim como uma aquarela mais diluída, normal mesmo. E conforme eu fui diluindo, eu notei assim que as cores metálicas elas se diluem com um pouquinho mais de dificuldade do que as interferências, tá? O prata, quando eu comecei a diluir, eu notei que começou a se soltar assim pedaços de tinta, sabe? No começo é meio estranho, mas ela se dilui muito bem, tá?
Com o dourado também aconteceu a mesma coisa. Mas, em termos gerais, são tintas assim que se diluem muito fácil, não é necessário ficar ali com o pincel por muito tempo, tá, para diluir. As cores, elas são muito bonitas, tá? Não tem nenhuma assim que me decepcionou. Eu até achei que o amarelo, ele ia ficar muito fraquinho, né? Como é normal nas aquarelas, o amarelo ele tem um poder de cobertura bem fraco, mas aqui é completamente o oposto. As cores, elas também se misturam muito bem. Fiz aqui um teste no outro papel aqui ao lado. E quanto à bendita da expansão, são tintas assim que expandem muito pouco. Provavelmente, né, por questão dos pigmentos, que devem ser mais pesados, né, do que os usualmente utilizados na aquarela convencional. A única ressalva a ser feita aqui é que as cores no godê podem acabar confundindo. Então você tem que marcar muito bem onde você colocou determinada cor, porque algumas, né, ali no godê, sobre o fundo branco, elas podem se confundir, porque são muito parecidas umas com as outras, tá? Caso contrário, você vai ter que ficar experimentando a cor num papel aí antes de aplicar sobre a pintura que você está fazendo, porque elas confundem muito, muito mesmo. E aqui, nossa tabela de cores completamente seca. Vejam que efeito bacana, né, que fica depois de seco o papel. Vejam como as cores, né, o pigmento ele vem à tona com toda a força depois de seco. Então não se preocupe, né, se você começar a aplicar a cor no papel, achar que está muito fraquinha, muito apagada, que depois de seco o pigmento vem à tona com toda a força. Ah, e não se preocupe também porque o pigmento ele não se solta do papel se você passar o dedo, tá? Claro, né, não vai ficar forçando, mas no contato assim com as mãos o pigmento ele não sai do papel, ele se fixa muito bem. Bom, na hora da prática o bicho começou a pegar. Se vocês perceberam ali na tabela de cores, elas têm aí praticamente o mesmo tom. Não tem nenhuma assim que se contrasta muito em relação à outra. Então, como fazer uma pintura utilizando essas tintas de forma que não fique aquela coisa monótona, né? Sem contraste. Então, a solução para isso é utilizar a cor do papel, né, ao seu favor. Ou seja, o preto, né, que vai dar aí o contraste nas pinturas. E nessa hora que a gente vê, né, que o branco também faz falta. Outra dificuldade é trabalhar o espaço negativo. Então o que eu fiz? Eu apliquei algumas camadas aí de azul e violeta basicamente, né, deixando alguns espaços ali em preto para contrastar. Mas como a minha ideia era fazer uma paisagem noturna assim com pinheiros, né, fazer o contorno dos pinheiros e daí ir pintando o céu, né, entre esses contornos e deixando o preto do papel como a forma base dessas árvores, desses pinheiros, ia ser bastante complicado. Então eu apliquei, né, camadas amplas de tinta e daí peguei aquarela preta, também na Van Gogh, e comecei a dar o formato, né, das árvores com a aquarela preta. Porém, eu percebi que conforme a tinta ia secando, parece que ela era absorvida por essa camada de cor, né, que estava por baixo, no caso aí, as tintas metálicas. A impressão que dá é que elas absorvem as outras cores que vão por cima, né, e que não são dessa linha aí de interferência ou das cores metálicas, acabam absorvendo e deixando apenas um espectro, né, da cor. Aí eu comecei a saturar um pouco mais, né, e não adiantava nada, né, a cor era completamente absorvida, né, e ficava apenas uma penumbra, sabe, não dava destaque, né, a camada de baixo absorve mesmo. Aí eu tentei substituir o preto da aquarela com uma caneta permanente, essas canetas de retroprojetor, que costumam ser bem fortes, né, e não adiantou nada, né.
Fazia o risco, mas parece que já era absorvido ali automaticamente, sabe? Pela camada das tintas metálicas. Aí eu peguei a minha brush pen da Koi, da Sakura, passei, mesma coisa, não adiantou nada. Aí eu pensei, né? Caramba, essa tinta aí é o bicho mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então vamos ver se ela absorve guache também. Aí eu quero ver. Aí eu peguei um guache que eu tenho aqui da Pentel, comecei a aplicar ali diretamente do pote. Tá? Ele estava um pouquinho diluído já. E aí resolveu, né? Comecei já a dar o formato aí dos pinheiros e consegui dar continuidade no trabalho. Então esse foi o modo, né, que eu encontrei para trazer contraste ao trabalho, né? Você sempre tem que contrastar essas cores aí com uma mais escura ou uma mais clara. Caso contrário, o trabalho fica sem vida. Então é uma tinta, assim, a princípio, um pouquinho complicada de ser trabalhada, tá? Ela demanda aí um tempo, alguns testes, alguns estudos, né, para que você consiga fazer um trabalhinho bacana. Outra dificuldade que você pode encontrar aí no percurso é a questão do esboço, né? Papel preto, então é meio complicado de esboçar e fazer com que ele fique aparente. A não ser que você esboce, né, com um pincel diretamente, com uma dessas cores, ou trabalhe num local bem iluminado, tá? Porque as marcas de lápis, elas podem não aparecer muito bem. E se você forçar demais o lápis no esboço, né, é perigoso ficar marcas que vão aparecer depois da pintura concluída. E agora, falando do papel, eu achei um papel bem agradável de se trabalhar. Ele é bem melhor do que um XL da vida ou aquela linha universitária da Canson, apesar de ter uma textura semelhante, mas ele absorve a umidade mais devagar, tá? Isso para mim é uma vantagem. Eu quero também testar giz pastel sobre esse papel, que eu acho que vai dar um resultado bem legal também. Então assim, essa foi a minha primeira experiência com esses materiais. Eu nunca tinha utilizado tinta metálica, e trabalhado aquarela com papel escuro. Então para mim foi uma experiência diferente, mas muito agradável também. Quem está acostumado, né, a trabalhar com aquarela tradicional como eu, pode sentir aí no início uma certa dificuldade, mas praticando um pouquinho a gente já pega o jeito. Nesse caso aqui em especial, a minha maior dificuldade foi mesmo essa questão de a camada de cor por baixo, né, absorver a aquarela preta que eu passei em seguida, tá? Que daí eu tive que usar um guache aí para fazer o contraste da pintura, tá? É um material que eu creio ser muito difícil trabalhar exclusivamente com ele, tá? Apenas com essas cores metálicas aí, sobre toda a extensão do papel, né? É preciso ter um material que faça contraponto ou utilizar, né, o próprio preto do papel para essa função. Caso contrário, fica muito difícil se trabalhar com perspectiva, por exemplo. Em compensação, eu creio que é um material muito bacana também para se trabalhar com aquarela tradicional, mas utilizando assim apenas para detalhes mínimos, tá? Para algum ponto da pintura que você queira chamar a atenção, utilizar essas cores aí, né? O efeito é certeiro. Eu vejo algumas pessoas, né, que trabalham dessa forma assim, o resultado é muito bacana. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações aí a respeito desse material. Espero que tenha ajudado a sanar algumas dúvidas que vocês tenham. Espero que tenham gostado aí do processo também, tá? Me acompanhado aí também nessa primeira experiência aí. Eu quero ver se eu faço mais alguns testes na sequência para me adaptar melhor, né? E também ter resultados melhores aí. Isso daí foi apenas o primeiro teste. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?